Bem, hoje de manhã nós ministramos a palavra e as ministrações foram em cima dos louvores, do poder da canção, da adoração ao nosso Deus, do desejo do nosso Deus que o seu povo exalte o seu nome. E falando sobre a música, ela faz parte da vida de todas as pessoas. Não existe ninguém que não tenha aqui na sua vida alguma música que marque um momento, seja um momento feliz ou não, a música faz parte da vida de todos nós. Não é verdade? A música nos remete a algum tipo de experiência. A música faz parte da vida de todos nós. Se você parar para ouvir, tem um fundinho musical tocando aí para você. Tem uma música que está sempre ali, ó, te sondando, te rondando. É verdade ou não é, irmãos? Nós somos assim, muitos dados às canções. E eu sei que a música, ela pode ser usada com finalidades diferentes. Contudo, na casa do Senhor, a música, ela só tem um objetivo. A música, ela é uma forma de nós exaltarmos e glorificarmos o nome do nosso Deus. A música na igreja, ela serve de exaltação, de adoração ao nome do Senhor. E isso não é simplesmente porque nós queremos. A Bíblia, ela está repleta de textos que convidam a que eu e você venhamos nos aproximar do Senhor com canções. Os Salmos é o maior exemplo disso. O livro dos Salmos tem 150 salmos, todos eles, Salmos é um dos livros mais populares da Bíblia, e são o quê? Canções. Canções que surgiram no momento da experiência do salmista com Deus e que viraram música. E um dos salmos que nós conhecemos tão bem, o Salmo 150, reflete muito bem ali o que está por trás de todos os salmos. Ele diz abertamente o seguinte: louvem a Deus no seu santuário, louvem no seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no no som da trombeta, louvem-no com a ira, com a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos altissonantes, tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Nós somos chamados a louvar a Deus, a cantar e adorá-lo através das nossas canções. Os salmos vão falar: vinde, cantemos ao Senhor, entrai pelas portas dos seus santuários com canções, cantemos a Ele uma nova canção, cantemos a Ele um cântico novo. Ah, porque cantar pertence aos filhos de Deus, cantemos a Deus altos louvores. A Bíblia nos convida a adorar ao Senhor. Aqui em 2 Crônicas 20, a gente encontra um rei se humilhando diante da presença de Deus. Foi isso que nós lemos. A Bíblia diz que ele se humilha perante a presença do Senhor, mas como? Ele se humilha em jejum, ele se humilha em oração, como vimos no texto, reconhecendo aqui que ele não tem forças para enfrentar o inimigo que vem ao seu encontro. E a atitude que ele tomou de jejuar e orar e buscar a presença do Senhor, foi logo após ele saber que eram nações vizinhas que se uniram e vinham até ele num enorme exército. Ele ficou alarmado, porque ele sabia, aquele rei sabia, que o exército dele não tinha forças para conter aquelas nações. Ele sabia que o exército de Israel não poderia conter aquele povo. Mas esse rei conhecia a Deus. Esse rei conhecia o Senhor. E nesse momento onde ele ficou alarmado e temeroso pela nação, a Bíblia vai dizer para nós que ele se achega diante do Senhor e lança a mão daquilo de mais precioso que eu e você temos, que havia no coração daquele homem também, a fé. 1 João 5:4 diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então ele lança mão daquilo que ele tinha de mais precioso, de mais poderoso que havia dentro dele. Ele não tinha um exército que pudesse defender aquela nação,
mas ele tinha fé num Deus vivo e poderoso, que era capaz de defender o seu povo em suas batalhas. E ele diz assim: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois nós não temos forças para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para quem? Para esse exército poderoso? Para essas nações inimigas? Para as ameaças do inimigo? Para o medo que está no nosso coração? Não, os nossos olhos se voltam para quem? Para o Senhor. Aqui está uma lição muito preciosa para nós, irmãos. Porque muitas vezes, em muitos momentos da nossa vida, nós estamos cercados também. Estamos sitiados por situações da vida. Em muitos momentos, talvez você já passou por isso, esteja passando, ou quem sabe vai passar, situações em que você não tem forças. Você se sente incapaz de lutar. Você olha para você mesmo e diz: Senhor, eu não vou dar conta. Senhor, eu não vou conseguir, eu não suporto mais. Senhor, se tal coisa acontecer de fato, como estão ameaçando aí, olha, Senhor, o que vai ser? Eu não tenho condições. E quantas vezes nós também chegamos diante do Senhor e dizemos assim: nós não sabemos o que fazer. Quantas vezes? Deus, eu não sei o que fazer. Foi exatamente isso que ele disse. Mas aqui também está uma lição muito preciosa para nós. Você pode, em muitos momentos da vida, passar situações em que você vive numa situação de sítio, ameaçado o tempo inteiro. Sabe, você está bem, mas sempre vem ali uma coisinha para te lembrar que tem uma situação ali, olha, que pode de repente estourar e vai ser terrível. Isso vem para roubar a sua paz, para tirar a sua alegria. Sabe, o inimigo muitas vezes quer nos colocar em situação de sítio, em que ficamos cercados, intimidados por ele. Você está aqui feliz e de repente ele lança uma seta para te lembrar que tem aquela situação, que aquilo pode acontecer e o seu coração começa a se angustiar. Muitas vezes ele vem fazer isso. Muitas vezes existem situações que nós estamos impotentes diante dela, nós não temos o que fazer, e muitas situações também em que nós dizemos para Deus: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas a lição preciosa que está aqui para nós nessa noite é que, independente da situação, existe algo que eu posso fazer. Existe algo que você pode fazer, que todos nós podemos fazer, e se o fizermos, obteremos vitória. É o quê? Colocarmos os nossos olhos em Deus, fitos nele. Paulo vai dizer isso, que os meus olhos estejam fitos em ti, Senhor, fitos, firmados. O salmista diz assim: como o coração da sua serva está na sua senhora, assim como o coração do servo está no seu Senhor, assim o meu coração está fito em ti, Senhor. Ah, tu és o meu guia até a morte. É isso que diz o Salmo. Então, se existe algo poderoso que eu e você podemos fazer sobre toda e qualquer situação da nossa vida, é manter o nosso foco em quem? Em Deus. Olhar para Ele. Quem sabe você está aqui nessa noite e está olhando para um monte de coisas. E está sentindo uma porção de coisas, além de se sentir impotente e sem solução. E o Senhor nessa noite está convidando você a olhar para um lugar mais alto. E quando nós adoramos a Deus, é isso que nós somos convidados a fazer, a olhar para aquele que está num lugar mais alto, porque os nossos louvores são dirigidos a Ele. Ele habita nas maiores alturas, e nós, como seu povo, devemos render a Ele altos louvores. Não tem nenhuma canção, irmãos, que tem o poder de transformar as nossas vidas, senão as canções que nós entoamos a Deus. Qual outra canção que você vai cantar e vai mudar a sua vida? Não. Você pode cantar uma canção, não tem aquele negócio, o povo quer ficar triste, põe lá as canções de tristeza e chora. Quer ficar feliz, põe as canções de alegria. As irmãs querem arrumar a casa, coloca as canções mais animadas para a faxina fluir. Lá no mundo, eles usam as canções para diversas situações. Mas na casa do Senhor, as nossas canções,
elas exaltam o nome do Senhor. E em exaltá-lo nós somos abençoados. E em glorificá-lo nós somos fortalecidos. E quando o nosso louvor, ele chega no céu como um aroma suave diante da presença do Senhor, Deus responde. E quando Deus responde, as coisas acontecem. Foi exatamente isso aqui que aconteceu no texto. Somente a fé em Deus pode transformar uma situação de perda em ganho. Somente a fé. E foi exatamente isso que ele fez. A fé de Josafá foi contemplada e ele obteve uma vitória inusitada. Eu digo inusitada porque antes nunca havia tido uma vitória assim. O texto conta para nós qual foi a artimanha dele. Pensa. Ele vai com o exército. O Senhor orienta ele. Desce para a batalha com o povo. Na hora que chegar lá, Josafá, você pega o pessoal do louvor e coloca eles na frente da batalha. Você pensa, estava todo mundo com medo daquele exército, numeroso, imenso. E Josafá manda os levitas irem para a frente e louvar o nome do Senhor. Será que estava julgando eles para as cobras? Será que ele estava falando assim, vamos pôr os primeiros aí, né? Se eles forem, nós corremos. Será que foi isso? Não. Porque o louvor é a arma de vitória. O Senhor falou que naquela batalha eles não iam pelejar, que era só para eles adorarem o Senhor e ver o Senhor pelejando por eles. Muitas vezes, irmãos, nós realmente não temos forças e não temos nada a fazer senão adorar ao Senhor, quem peleja pelas nossas batalhas. Não é isso que diz a canção? Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. Por quê? O Senhor está cuidando de mim. É isso aí. Você não tem nada para fazer, você não pode fazer absolutamente nada, você não sabe nem por onde começar, mas você pode adorar. Você pode dobrar os seus joelhos e clamar ao Deus Altíssimo e falar, Senhor, eu escolhi te adorar. Eu escolhi te adorar. Não estou vendo nada ainda, mas eu vou invocar o nome poderoso do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que nos currais não hajam vacas, não é assim? Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É o Senhor quem me salva. Irmãos, muitos homens e mulheres de Deus tiveram promessas de Deus que eles não contemplaram. Abraão é um exemplo disso. O Senhor fez uma promessa grandiosa a Abraão e ele mesmo não viu. Mas a sua geração experimentou. Mas a Bíblia diz que pela fé ele viveu naquela terra como se ela fosse dele, ainda não sendo. Irmãos, o Senhor quer nos levar para essa esfera espiritual que as canções nos colocam. As canções nos colocam num ambiente espiritual, aonde o nosso Deus, Ele é um ser espiritual, nós também. As canções nos elevam para esse lugar onde o nosso Deus reina. A palavra de Deus nos diz que nós estamos assentados com Cristo Jesus, aonde? Nos lugares celestiais. Eu não sou desse mundo, eu não pertenço a esse mundo. Eu sou do céu, você também. E em Cristo Jesus nós estamos assentados em lugares celestiais. Então, quando as coisas aqui nessa terra estão difíceis para mim, eu me lembro que daqui eu sou passageiro, eu sou peregrino, a minha cidade é eterna. E eu começo a invocar o nome do meu Deus, porque eu sou um cidadão, uma cidadã do céu. Aleluia! Eles foram à frente do exército. E um texto é tão bonito ao dizer, no momento em que era entoado este cântico, o Senhor
O cântico era: louvai o Senhor, pois sua misericórdia é eterna. O Senhor fez cair uma emboscada. Irmãos, eles estavam cantando. O Senhor mandou cantar não sei quantas músicas, não sei quantas canções. O autor do texto só diz que no momento em que era cantado, que o Senhor é bom e a sua misericórdia é eterna, eles começaram a ver os inimigos se autodestruindo. E eles louvando. Imagina, irmão, você vendo o milagre acontecer na sua cara, você vê o Senhor agindo. E pensa o louvor, como é que não ficou? Pensa a adoração, pensa o fluir de Deus. É exatamente isso que acontece nos lugares celestiais, quando eu e você escolhemos adorar o Senhor. Enquanto nós o adoramos, Ele vai colocando emboscada para os nossos inimigos, Ele vai revertendo, revogando, sabe, decretos, Ele vai desfazendo as obras de Satanás, enquanto nós o adoramos. Quem sabe, eu disse hoje de manhã para os levitas, eles cantaram: abaixar as armas, levantar o som de um alto louvor, espada afiada em nossa boca é adoração. A vitória o Cordeiro conquistou no Monte Sião, com o sopro de sua boca ele vem destruir o inimigo para sempre. Ele reina, o nosso Deus reina, e ao som do seu louvor todos se prostrarão. É o rugido do leão de Judá. Irmãos, é isso que acontece quando nós cantamos. No mundo espiritual, essas realidades começam a acontecer. Foi isso que as Escrituras dizem que aconteceu ali. Cantando, nós adoramos. Cantamos, nós declaramos a nossa fé. Cantando, nós oramos. Cantando, nós intercedemos. Cantando, nós profetizamos. Cantando, nós declaramos que Ele é Senhor. Cantando, nós não abrimos mão da vontade do Senhor sobre as nossas vidas. A nossa canção é mais que uma mera canção, é uma declaração de fé. Quando você lá na sua casa louva o Senhor, é mais do que uma canção, é uma declaração de fé, é uma profecia. Não é isso que nós cantamos aqui? Vales de ossos secos. Sobre o vale de ossos secos faz um exército se levantar. Nós estamos profetizando. A Andréia hoje de manhã disse que um dia desses lá fazendo janta, eu até pensei que essa janta foi a melhor de todas, hein? Ela disse que estava lá fazendo jantar e louvando a Deus. De repente, o Espírito Santo encheu a vida dela. Encheu aquela cozinha. Eu fiquei pensando assim, nossa, essa comida deve ter ficado tão gostosa, hein? Cheia da presença de Deus. Aquela cozinha ficou pequena. Aquele ambiente ficou glorioso, porque Deus não se restringe a esse ambiente, Ele está em todos os lugares onde invocam o seu nome. Ela adorou de coração e o Senhor disse: estou recebendo louvor, hein? Estou gostando, hein? Estou abençoando, hein? Amém, minha filha, assim seja, que os anjos estejam trabalhando em seu favor. Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando na empresa, eu estava na sala sozinha, eu estava digitando a máquina de escrever, e eu estava orando. E de repente eu comecei a sentir a presença de Deus. Eu falei: Deus, mas aqui pode chegar alguém qualquer hora. Mas é assim, quando nós invocamos o nome do Senhor, Ele vem nos socorrer. Irmãos, Deus quer que o seu louvor esteja nos lábios do seu povo. Deus quer que você lute as suas batalhas, exaltando o seu nome, glorificando, cantando. Irmãos, nós fazemos aquilo que nós pensamos, sabia? Aquilo que você pensa, você faz. Tudo que você fica pensando, você faz. O que você sente é fruto do que você pensa. Eu sinto tão triste, você só pensa coisa ruim, irmão, vai ficar difícil. Por isso que a Bíblia fala, pensa nas coisas do alto, onde Cristo está sentado. Tudo que é de louvor, de boa fama, que é digno que é verdadeiro, que isso ocupe o vosso pensamento. Se eu pensar nas coisas de Deus, então minha alma vai encher de alegria. Agora, se eu só pensar em coisa ruim, em adversidade, em prova, em luta, se eu ficar pensando no diabo, eu vou ficar triste demais. Mas se eu pensar no Senhor,
se eu glorificá-lo, se os seus louvores estiverem no meu lábio, irmão, vai ter fé no meu coração, vai ter esperança para mim. E o Senhor convida o seu povo a declarar louvores na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, não importa a situação, o seu Deus está sentado num alto e sublime trono, e Ele merece o nosso louvor, Ele é digno, Ele não merece, Ele é digno. O Senhor nos mostra através desse trecho que a música nos lábios de uma pessoa que tem uma fé firme em Deus é uma arma de guerra, é uma declaração de vitória. Quando você canta com fé no seu coração, isso é uma arma de vitória. Use essa arma. Use sem moderação, pode usar muito, muito, bastante, não tem efeito colateral. Ele estava jejuando, orando, buscando o Senhor, dependia do Senhor, tinha uma fé firme em Deus. Como que ele venceu a batalha? Como? Cantando. Parece fácil, né? Como que nós vamos vencer as nossas batalhas, irmãos? Orando, jejuando, buscando o Senhor e cantando. Porque quando nós cantamos, nós exaltamos a Deus. Quando nós cantamos, nós ministramos a nossa alma. Davi, num dos salmos, que é uma canção, ele diz: ó, minha alma, louva ao Senhor, ué. O que é isso? Por que você está batida? Não, vamos louvar ao Senhor. Quantas vezes a nossa alma está batida, você começa a cantar uma canção e começa ali a exaltar a Deus, a tristeza vai embora. Porque o Senhor, Ele responde. No Novo Testamento, em Atos 16, nos versos 25 e 26, está escrito o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O que eles estavam fazendo? Orando e cantando, cantando e orando. Porque é assim, você começa a cantar, daqui a pouco você está orando. Você começa a orar, daqui a pouco você está cantando. Porque oração é canção, canção é oração. Quantas canções estão no Salmo são verdadeiras orações, mas é canção, canção é oração, oração é canção, canção é oração. Você não sabe, você começa assim. A Bíblia diz assim que eles estavam numa situação difícil, aparentemente derrotados, porque estavam presos, numa prisão interior, no cárcere interno, presos, acorrentados, tinham tomado surra, apanhado muito, certamente tinham dores, lesões, feridas, muito provavelmente estavam exaustos, e também, muito provavelmente, com fome. Mas era o corpo, sabe? A fé estava firme. O coração estava inabalável. Meu Deus, como que eles deram conta de cantar? Quem sabe, outros poderiam dizer assim: Paulo, você me colocou nessa furada, hein? O Silas falando com o Paulo: você me chamou para esse negócio, olha que furada. Você falou que ia dar tudo certo, onde que nós estamos? Não tinha murmuração nos lábios deles, não tinha louvor. Tinha adoração. Os presos nunca tinham ouvido aquilo antes. Eles eram acostumados a ouvir gemidos de dor, berros, urros. Palavrão. Pessoas mal amaldiçoando. Louvor na prisão, que é isso? Mas era isso que estava acontecendo ali. E Deus respondeu aquele louvor. Aquele louvor subiu ao Senhor com um aroma suave, e Deus aceitou aquela adoração. E a Bíblia diz que de repente, porque é assim, irmãos, nós estamos louvando ao Senhor, ali adorando, e de repente, foi de repente que os inimigos começaram a se automutilar. Foi de repente que eles começaram a se destruir uns aos outros. De repente, a Bíblia diz que o terremoto foi violento. Sabe por que o terremoto foi violento? Porque o louvor foi de altíssima qualidade. O louvor foi poderoso demais. O louvor foi verdadeiro demais. Foi muito intenso. E o terremoto foi ali a proporção do louvor. A Bíblia diz que foi violento, os alicerces tremeram, foram abalados. E aí, sabe o que aconteceu? Portas se abriram. E as correntes caíram de todos. É isso que acontece quando nós louvamos a Deus. As portas se abrem. Cadeias vão cair, cadeias vão cair. Oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, oh, oh. Você não está vendo, não? Mas no mundo espiritual está acontecendo.
Deus quer que você seja assim lá dentro da sua casa, meu irmão, minha irmã, quando a situação estiver difícil. Vai lá para dentro do seu quarto e começa a cantar. Muralhas vão cair, ho, ho, ho. E Deus manda os anjos lá para ajudar você a cantar. E para ajudar que aquela canção sua seja verdade. Porque tem fé no seu coração, tem louvor no seu coração, não tem murmuração, não tem queixa. O diabo quer tirar a canção dos nossos lábios, irmãos. Porque o louvor é arma de vitória. Ele quer te dar situações, circunstâncias para você reclamar, para murmurar, para ter na sua boca qualquer outra coisa. Tirar de você o tempo. Para que você não adore. Porque ele sabe que quando você adora, ele tem que partir em retirada. Se ele veio por um caminho, tem que fugir por 7. E ainda é a gente dando moleza para ele mais rápido. O louvor nos lábios de uma pessoa que tem uma fé firme em Deus é uma arma de vitória. Nós precisamos usar essas armas no nosso dia a dia. Você precisa usar as canções como armas no seu dia a dia para adorar a Deus e ter vitória sobre os seus inimigos. Paulo e Silas cantavam e os alicerces foram abalados. Nós vamos cantando e as pessoas vão sendo libertas. Você vai lá na sua casa cantando, está preocupado com o seu filho, ele saiu de casa, você não sabe? Começa a cantar, irmão. Começa a cantar e adorar, e profetiza. Porque você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Ele te deu posição de autoridade. E no mundo espiritual é assim que nós batalhamos. O diabo não pode deter uma igreja que adora o Senhor. Ele não pode. Então, se você está com medo, dobra os seus joelhos e começa a cantar e adorar. E se você tem receios, adore a Deus. E se você está feliz, adore a Deus. E se está doendo, adore a Deus. E se tem um obstáculo à sua frente que não quer sair, adore a Deus. E se ele não sair, canta assim mesmo. Porque a vitória sempre vai vir no nome do Senhor. Ana Paula tem uma música recente agora que eu gosto muito, ela, mas Isaías Saad. Fala assim: levanta um aleluia na presença do inimigo. O inimigo veio se opor? Aleluia, louvai o Senhor, né? Levanta um aleluia na presença. Eu não tenho nada com você não, diabo. Jesus falou, aí vem o príncipe deste mundo e eu não tenho nada com ele. Nada. Você está se opondo para trazer prisão, barreira, para impedir. Eu não tenho parte com você, eu não tenho nada com você. Eu levanto um aleluia. Porque o meu negócio é com Deus. E Ele está nas alturas. Levanta um aleluia na presença do inimigo. Levanta um aleluia. Mais alto que os ruídos. Tem muito ruído, muita coisinha falando na cabeça, atormentando. Levanta um aleluia mais alto que os ruídos. Canções são armas para mim. Levanta um aleluia. E o céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar. Isso é que é a diferença do homem e da mulher que serve a Deus, do homem e da mulher que o adora. Aquele que não conhece o Senhor, que não teme o seu nome, que não tem fé, na tempestade não pode fazer isso, mas nós podemos. Na tempestade eu vou cantar forte e mais alto, o meu louvor subirá, das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, porque o Rei vivo está. Aleluia! E ela diz, cante mais alto, cante mais alto. Irmão, está cantando e ainda está escutando coisa? Está cantando e ainda está vendo situação difícil? Está cantando e ainda... Cante mais alto, cante mais alto, cante mais alto, cante mais alto. E você vai ver o Senhor agindo. O diabo quer impedir, obstruir, atrapalhar. Ele veio roubar, matar e destruir. Você se lembra da experiência de Daniel? A Bíblia diz que Daniel orou ao Senhor pelo cativeiro da nação. Já tinha chegado o tempo da libertação. E o povo continuava cativo.
A oração chegou diante da presença do Senhor, mas quando o anjo veio até Daniel, ele disse para ele, olha, foram 21 dias para nós chegarmos até aqui com a resposta. Mas a sua oração, Daniel, foi ouvida no primeiro dia. Não foi no 21º, não. Mas quando nós estávamos vindo nas regiões celestiais, nós encontramos com o príncipe do reino da Pérsia. E foi necessário que Miguel viesse para guerrear contra ele. Miguel veio, guerreou e nós viemos trazer a vitória. É assim. Você começa a cantar, não está vendo nada, né? Mas os céus estão se movendo. Você não está vendo nada, né? Mas os anjos estão pleiteando e trabalhando em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Sabe, o diabo faz o mesmo conosco, ele faz oposição. Mas nós devemos resisti-lo com as nossas canções. Daniel estava preparado e nós também devemos estar preparados. Prepare-se, irmãos. Prepare-se. Muda a canção lá na sua casa. Hoje, quando eu voltei da igreja e logo depois do almoço, eu comecei a tirar um cochilo. Eu falei, opa, a palavra da noite, né? E eu fui para o quarto e o Senhor começou a falar no meu coração. Ele quer colocar um cântico novo nos nossos lábios. Uma nova canção. E eu me lembrei daquele salmo. Falei, Senhor, o Salmo 96. Fala sobre o cântico que o Senhor quer colocar nos nossos lábios. Diz assim, cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Quando nós cantamos, nós proclamamos a salvação. Ele virá me salvar. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre os povos, porque o Senhor é grande e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família das nações, dê ao Senhor, ó Igreja Batista Betel no Flamengo. Ó querido convidado que está aqui nessa noite, visitante, querido irmão, dê ao Senhor glória e força. Dê ao Senhor a glória devida ao seu nome. Entre em seus átrios, trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. O Senhor quer colocar um novo cântico nos nossos lábios. Uma nova canção. Mudar a sua canção. Mudar as palavras que estão nos seus lábios. Nessa noite, o Senhor quer nos dar uma canção. Uma canção que reflete exatamente o poder que Ele tem sobre as nossas vidas, independente da situação que cada um de nós estejamos vivendo nessa noite. Quem aqui deseja receber um novo cântico? Diga, Senhor, eu quero. Eu quero receber um novo cântico. Pode tirar dos meus lábios essa canção velha e antiga. Pode tirar dos meus lábios essa canção que não glorifica o Senhor, que não te entroniza, que não te exalta, que não coloca o Senhor no teu lugar de honra devido. Tira dos meus lábios tudo aquilo que não glorifica o Senhor. Coloca os teus louvores nos meus lábios, Senhor. Os teus altos louvores. Quando nós adoramos a Deus, as nossas vidas são transformadas. Quando nós adoramos a Deus, nós somos levados a um nível de intimidade maior com o Senhor. Nós gozamos da sua presença. Quando nós adoramos a Deus, nós geramos, aonde nós estamos, um ambiente propício para o agir do Senhor. Hoje de manhã o pastor falou sobre o tangedor, que era chamado. Quando Saul manifestava aquele espírito mau, a Bíblia diz que era chamado um tangedor, para que, ao tocar, aquele espírito mau saísse de Saul. E aquele tangedor era Davi, que quando tangia sua harpa diante do Senhor, os espíritos malignos iam embora. Quando ele começava a cantar, as correntes caíam, as prisões também.
Irmãos, quando nós adoramos a Deus, vem um ambiente propício para a manifestação do Senhor. O profeta disse, traga-me um tangedor, para que nós possamos então buscar a presença do Senhor. Quando nós adoramos a Deus, quando nós o exaltamos, nós geramos um ambiente propício para a ação do Espírito Santo. Que haja esse louvor nos seus lábios, essa canção no seu coração. A adoração intensa e fervorosa é uma das principais ferramentas para o avivamento. Você está com a sua fé fraca? Você está abatido? Você está aí precisando de um renovo? Muda o repertório. Peça ao Senhor para trazer para os seus lábios o seu louvor, a sua canção, e comece a adorar ao Senhor. E você vai ver o seu inimigo sendo desbaratado, o Senhor sendo glorificado, e um ambiente de milagres, rodeando a sua vida, a sua família, a sua casa. Cante ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo. Eu quero cantar um cântico novo. Eu quero que o Espírito Santo coloque nos meus lábios um novo cântico ao Senhor da minha vida. Aquele que governa, aquele que reina. Nada desse mundo tem poder contra nós quando nós temos a nossa fé em Deus. Nada. Que haja nos lábios da igreja nessa noite uma nova canção. Amém?